Valquíria ainda sentia o peso do vestido de noiva em seu corpo enquanto observava pela janela da luxuosa suíte do hotel. As luzes da cidade piscavam indiferentes ao turbilhão de emoções que a consumia por dentro. Há apenas 6 horas, ela havia dito sim no altar. Mas aquela palavra tinha gosto de cinzas em sua boca. Tudo havia começado 3 meses antes, quando seu pai, Arnaldo Ferreira, proprietário de uma das maiores construtoras do sul do país, sofreu um infarto devastador. No leito do hospital, com tubos conectados por todo o corpo e a voz fraca, ele fizera um pedido que mudaria a vida de Valquíria para sempre. Filha, ele sussurrara, segurando sua mão com força surpreendente. Preciso que você case com Cauã Almeida. É a única forma de salvar a empresa. O pai dele, Otávio, concordou em investir os recursos que precisamos, mas só se houver uma união entre as famílias. Valquíria, aos 26 anos, era uma arquiteta talentosa que havia acabado de abrir seu próprio escritório. Ela tinha sonhos, planos, e em nenhum deles constava um casamento arranjado com um homem que mal conhecia. Cauã Almeida era conhecido nos círculos sociais como um empresário frio e calculista, que aos 32 anos já comandava um império de investimentos ao lado do pai. Ela tentara argumentar, dizer que havia outras formas de salvar a empresa. Mas a súplica nos olhos do pai e as lágrimas da mãe foram mais fortes que sua vontade própria. Afinal, aquele homem havia lhe dado tudo na vida. Como poderia negar esse último pedido? O casamento foi marcado às pressas. Um evento pomposo no clube mais exclusivo da cidade, com 300 convidados que fingiam não perceber a tensão palpável entre os noivos. Valquíria mal olhara para Cauã durante a cerimônia. Ele, impecável em seu terno Armani, manteve uma expressão indecifrável o tempo todo. Agora, na suíte nupcial, Valquíria esperava o inevitável. A porta se abriu e Cauã entrou, já sem o paletó, a gravata frouxa ao redor do pescoço. Ele a observou por um longo momento, e então soltou uma risada seca. Pode relaxar, disse ele servindo-se de uísque do bar. Não vou te tocar. Valquíria sentiu uma mistura de alívio e confusão. Mas então, este casamento é apenas um negócio, ele a interrompeu, virando o copo de uma vez. Meu pai precisava dessa fusão tanto quanto o seu, mas não se iluda achando que isso significa algo além de papelada e aparências. Ele se aproximou, e Valquíria pôde sentir o cheiro do uísque em seu hálito. Os olhos dele, cor de mel escuro, estavam frios como gelo. Você vai morar na minha casa, aparecer nos eventos necessários ao meu lado e manter a farsa de esposa dedicada. Continuou ele com um tom de desprezo. Mas não espere nada além disso de mim. Você é apenas mais uma obrigação na minha lista de responsabilidades. Valquíria sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas se recusou a deixá-las cair na frente dele. Você acha que eu queria isso? Retrucou, a voz trêmula, mas firme. Sacrifiquei minha vida por uma empresa, por um acordo que nem sequer fiz parte. Nós dois sacrificamos algo, disse Cauã, virando-lhe as costas. A diferença é que eu não estou aqui chorando como uma princesa de conto de fadas. Ele pegou um travesseiro e um cobertor de um armário. Vou dormir no sofá. Aproveite a cama de casal. Afinal, pode ser a única vantagem real que você terá nesse casamento. Valquíria assistiu, incrédula, enquanto ele se acomodava no sofá da sala, de costas para o quarto. A humilhação queimava em seu peito como ácido. Na primeira noite de casamento, ela estava completamente sozinha, rejeitada por um homem que havia apenas como um contrato a ser cumprido. Ela finalmente deixou as lágrimas caírem, silenciosas, enquanto se deitava ainda vestida de noiva naquela cama enorme e vazia. Antes de continuar, nos apoie se inscrevendo no canal, deixando seu gostei e comentando de que cidade está nos assistindo. Continuando. Os primeiros meses de casamento foram um exercício de sobrevivência. A mansão de Cauã, nos arredores da cidade, era imponente e fria, assim como seu dono. Valquíria ocupava uma suíte no segundo andar, enquanto Cauã ficava na ala oposta da casa. Eles mal se viam, exceto nos jantares de negócios e eventos sociais onde precisavam representar o papel de casal apaixonado. Valquíria despejou sua dor no trabalho.
Seu escritório de arquitetura começava a ganhar reconhecimento, e ela se dedicava aos projetos com uma intensidade quase obsessiva. Era sua única válvula de escape, o único lugar onde ainda era ela mesma, e não a senhora Almeida. Título que lhe soava estranho aos ouvidos. Numa tarde chuvosa de quinta-feira, Valquíria estava em seu escritório quando recebeu uma ligação de Dona Cleia, a governanta da mansão. Senhora Valquíria, o senhor Cauã chegou em casa passando muito mal. Está com febre alta. Tentei levá-lo ao hospital, mas ele se recusa. Valquíria sentiu uma pontada de preocupação que tentou ignorar. Por que deveria se importar? Mas algo mais forte a fez guardar os projetos às pressas e dirigir para casa. Encontrou Cauã na cama, o rosto pálido e suado. Dona Cleia estava visivelmente preocupada. Ele está assim há 2 horas e a febre não baixa. Valquíria se aproximou, tocando a testa dele. Estava ardendo. Cauã, você precisa ir ao hospital, disse firmemente. Ele abriu os olhos, o olhar confuso pela febre. Não, é só uma gripe, murmurou. Sua temperatura está perigosa, ou você vai por bem ou eu chamo uma ambulância. Talvez fosse a febre, talvez a firmeza na voz dela, mas Cauã não resistiu quando Valquíria o ajudou a se levantar. No hospital descobriram que era uma pneumonia no início. Os médicos disseram que mais algumas horas, e poderia ter se tornado algo grave. Durante os 3 dias em que Cauã ficou internado, Valquíria o visitou diariamente. No início, ele estranhava sua presença. Não precisa ficar aqui, disse ele no segundo dia, ainda fraco. Eu sei que não preciso, respondeu Valquíria, ajustando as flores que havia trazido. Mas seria estranho a esposa não visitar o marido doente, não acha? Aparências, lembra? Ela usara as próprias palavras dele, mas havia algo diferente no tom. Não era malicioso, apenas triste. Cauã a observou em silêncio enquanto ela arrumava suas coisas, trazia livros para ele não ficar entediado, conversava com os médicos. Havia um cuidado genuíno ali que o desconcertava. No 3º dia, quando ela chegou com uma marmita caseira. A comida do hospital é horrível, justificou. Cauã finalmente perguntou. Por que você está fazendo isso? Valquíria parou, o olhar distante. Meu pai quase morreu em um hospital. Eu ficava horas ao lado dele, rezando para que sobrevivesse. Sei como é estar doente e sozinho num lugar desses. Ninguém merece isso. Nem mesmo você. Pela primeira vez, Cauã viu além da mulher que ele havia julgado como uma caçadora de fortunas. Viu alguém que havia sacrificado tanto quanto ele, talvez até mais. Valquíria, Ele começou, mas ela já estava saindo. Preciso ir. Tenho uma reunião. Dona Cleia vem te buscar amanhã para a alta. Quando voltou para casa, Cauã encontrou a mansão diferente. Valquíria havia colocado plantas na sala, trocado algumas cortinas pesadas por outras mais leves, deixado entrar mais luz. A casa parecia menos fria. Ele a encontrou no escritório dela, debruçada sobre plantas arquitetônicas. A casa está diferente, comentou. Espero que não se importe. Achei que um pouco de vida faria bem a este lugar. Respondeu sem levantar os olhos. Ficou melhor, admitiu ele, surpreendendo a si mesmo. Valquíria finalmente o olhou, e algo no ar entre eles havia mudado. Não era mais apenas hostilidade. Era o começo de um reconhecimento mútuo. As semanas seguintes trouxeram uma convivência menos tensa. Cauã começou a chegar mais cedo em casa, e ocasionalmente jantavam juntos. As conversas eram inicialmente superficiais, sobre trabalho, sobre o clima, mas aos poucos foram se aprofundando. Uma noite, durante um jantar particularmente agradável, Cauã perguntou sobre os projetos dela. Valquíria, surpresa com o interesse genuíno, começou a falar sobre um complexo de habitação social que estava desenvolvendo. Quero criar espaços que sejam bonitos, mas também funcionais. As pessoas de baixa renda merecem morar em lugares que sejam mais do que apenas 4 paredes, explicou, os olhos brilhando de paixão. Cauã a observava fascinado. Era a primeira vez que a via verdadeiramente animada, sem a máscara de cortesia fria que ambos haviam usado até então. Você já pensou em grande escala? Perguntou. Com o capital certo, poderia fazer isso em várias cidades. É apenas um sonho.
suspirou Valquíria. Meu escritório ainda é pequeno. Talvez eu possa ajudar, disse Cauã, e antes que ela pudesse protestar, completou. Como investidor. É um bom negócio e... Você tem talento. O elogio a pegou desprevenida. Pela primeira vez, Valquíria viu algo diferente nos olhos dele. Respeito. Mas nem tudo eram flores. Uma noite, Cauã chegou em casa mais tarde, vindo de um evento que Valquíria não pôde comparecer devido a um prazo apertado. Ele vinha acompanhado de perfume feminino. Valquíria estava na cozinha quando ele entrou. O cheiro era inconfundível. Boa noite, disse ela, a voz neutra, mas os dedos apertando com força a xícara de chá. Cauã notou a tensão. Foi apenas um evento, disse, como se lesse seus pensamentos. Não me deve explicações. Nosso casamento é apenas negócio, lembra? As palavras dele, jogadas de volta, soaram amargas na voz dela. Cauã sentiu uma pontada no peito que não esperava. Valquíria. Estou cansada. Boa noite, Cauã. Ela subiu as escadas e, pela primeira vez, Cauã se sentiu culpado. Não havia acontecido nada no evento. Isabela, uma antiga conhecida, apenas o cumprimentara com um abraço perfumado demais. Mas a dor nos olhos de Valquíria o incomodava mais do que deveria. Ele percebeu, com um sobressalto, que começava a se importar com o que ela pensava dele. Nos dias seguintes, Cauã tentou se aproximar, mas Valquíria havia erguido novamente seus muros. Ela era educada, cordial, mas distante. A casa voltou a parecer fria, mesmo com todas as mudanças que ela havia feito. Foi durante um almoço dominical na casa dos pais de Valquíria que as coisas chegaram a um ponto de virada. Arnaldo, já recuperado, observava o casal com atenção. Como vão as coisas entre vocês? Perguntou, com a sutileza de um pai preocupado. Tudo bem, pai, mentiu Valquíria, com um sorriso que não chegava aos olhos. Mas Arnaldo não era bobo. Após o almoço, chamou Cauã para uma conversa em seu escritório. Rapaz, eu sei que este casamento não foi escolha de vocês, começou o homem mais velho, acendendo um charuto. Mas vou te dizer uma coisa, aquela menina ali sacrificou seus sonhos por mim. Ela tinha um namorado, sabia? Um fotógrafo. Terminou tudo para casar com você. Cauã sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ele não sabia disso. Ela nunca reclamou, nunca me jogou isso na cara, continuou Arnaldo, porque é quem ela é, uma mulher de caráter. E se você não enxerga isso, é cego. As palavras ecoaram na cabeça de Cauã durante todo o caminho de volta. Valquíria estava quieta no banco do passageiro, olhando pela janela. Você tinha um namorado, disse ele, quebrando o silêncio. Valquíria virou-se surpresa. Meu pai te contou. Por que não me disse? E que diferença faria? Rebateu ela, amarga. Você deixou bem claro que eu era apenas uma obrigação. Por que dividiria minha dor com você? Cauã parou o carro no acostamento, virando-se para ela. Eu fui um idiota, admitiu, e a surpresa no rosto dela era genuína. Naquela primeira noite eu estava com raiva. Raiva do meu pai por me forçar a isso, raiva de mim mesmo por aceitar. E descontei em você, que estava passando pela mesma coisa. Valquíria sentiu lágrimas formarem em seus olhos. Você me humilhou, Cauã, me fez sentir como se eu não valesse nada. Eu sei, e me desculpe. Desculpe mesmo. Era a primeira vez que ele se desculpava por algo. A primeira vez que admitia um erro. Valquíria não sabia como reagir. Eu não sei se consigo confiar em você, disse honesta. Então deixa eu tentar ganhar sua confiança, pediu ele pegando a mão dela. De verdade, sem máscaras, sem jogos, apenas nós dois tentando fazer isso dar certo. Valquíria olhou para suas mãos entrelaçadas. Era um gesto simples, mas carregado de significado. Está bem, sussurrou. Podemos tentar. A decisão de tentar de verdade mudou a dinâmica entre eles. Cauã começou a voltar para casa para jantar, e estabeleceram uma rotina de assistirem a um filme juntos às sextas-feiras. Eram pequenos passos, mas importantes. Uma tarde, Cauã apareceu no escritório de Valquíria com uma surpresa. Vista algo confortável. Vamos sair, anunciou. Sair? Cauã,
Tenho uma apresentação amanhã, que pode esperar 2 horas. Vamos. Curiosa, Valquíria o seguiu. Ele a levou para um ateliê de cerâmica. Lembra que você disse que queria aprender a fazer cerâmica quando era criança? Reservei uma aula particular para nós. Valquíria ficou sem palavras. Ela havia mencionado isso apenas uma vez, numa conversa casual semanas atrás. Ele tinha prestado atenção. A aula foi divertida e desastrosa ao mesmo tempo. Nenhum dos dois tinha jeito para a cerâmica e terminaram cobertos de argila, rindo como crianças. Era a primeira vez que Valquíria via Cauã verdadeiramente descontraído, sem a armadura do empresário sério. Isso foi incrível, disse ela no caminho de volta, ainda sorrindo. Você tem um sorriso bonito, comentou Cauã. Deveria sorrir mais. Valquíria sentiu o rubor subir pelo rosto. As coisas estavam melhorando, mas o passado ainda lançava sombras. Durante uma festa de negócios, Valquíria viu Cauã conversando animadamente com uma mulher deslumbrante. Isabela, descobriu depois. Os ciúmes que sentiu a assustaram. Não deveria se importar, mas importava. Cauã notou sua expressão quando voltou. É a Isabela. Fazemos negócios juntos há anos, explicou, sem que ela perguntasse. Não precisa me explicar, disse Valquíria, mas seu tom dizia o contrário. Cauã pegou sua mão, entrelaçando os dedos. Quero explicar. Porque você importa para mim, Valquíria. Mais do que eu esperava, mais do que eu planejei. O coração dela acelerou. Cauã, eu estou me apaixonando por você, confessou ele ali, no meio da festa. E sei que não tenho direito, depois de tudo que fiz, mas é a verdade. Valquíria sentiu lágrimas nos olhos, mas desta vez eram diferentes. Eram lágrimas de esperança. Eu também, sussurrou. Também estou me apaixonando por você, e isso me assusta. Me assusta também, admitiu Cauã sorrindo. Mas que tal encararmos esse medo juntos? Naquela noite, quando voltaram para casa, foi diferente. Cauã a acompanhou até seu quarto, e pela primeira vez, ela o convidou para entrar. Quer ficar? Perguntou a voz suave. Tenho certeza? Tenho. O beijo que compartilharam foi cheio de promessas não ditas, de segundas chances, de um futuro que finalmente parecia possível. Não foi perfeito. Ainda havia inseguranças, medos, cicatrizes do passado. Mas era real. Era deles. A felicidade, no entanto, seria testada. Algumas semanas depois, durante uma auditoria de rotina, descobriu-se uma irregularidade nas empresas recém-fundidas. Alguém estava desviando dinheiro e as suspeitas caíram sobre Arnaldo, pai de Valquíria. A notícia chegou como um vendaval. Valquíria estava devastada. Meu pai não faria isso, insistia, entre lágrimas. Ele é muitas coisas, mas não é desonesto. Cauã estava dividido. Os números apontavam para o sogro, mas seu instinto e o conhecimento do caráter de Valquíria dizia que havia algo errado. Vou investigar pessoalmente, prometeu, abraçando-a. Vamos descobrir a verdade. Durante 2 semanas intensas, Cauã mergulhou nos arquivos da empresa com uma equipe de auditores independentes. Valquíria mal comia, mal dormia, dividida entre a lealdade ao pai e o medo de que as acusações fossem verdadeiras. Foi numa madrugada que Cauã finalmente encontrou a resposta. Não era Arnaldo o culpado, mas Eduardo, o gerente financeiro que trabalhava para ele há anos. O homem havia criado um esquema elaborado para desviar fundos e culpar o patrão. Com as evidências em mãos, Cauã chamou uma reunião de emergência do conselho. Eduardo foi exposto e preso. Arnaldo estava limpo. Quando Cauã voltou para casa naquela noite, encontrou Valquíria encolhida no sofá, exausta de tanto chorar. Seu pai está inocentado, anunciou. Encontramos o verdadeiro culpado. Valquíria desmoronou em seus braços, soluçando de alívio. Obrigada, sussurrou repetidamente. Obrigada por acreditar nele, por acreditar em mim. Sempre, prometeu Cauã, beijando seu cabelo. Sempre vou acreditar em você. A aprovação os aproximou ainda mais. Cauã percebeu que Valquíria não era apenas a mulher por quem estava se apaixonando. Ela era sua parceira, sua confidente, sua casa. Passado 1 ano do casamento, numa noite de primavera,
Cauã preparou uma surpresa. Levou Valquíria de volta ao hotel onde passaram a desastrosa primeira noite de núpcias. "Por que estamos aqui?" perguntou ela confusa e um pouco apreensiva. "Porque quero reescrever essa memória", disse ele, levando-a até a mesma suíte. Mas tudo estava diferente. A sala estava decorada com velas e rosas, havia champanhe gelada e morangos. E no centro da mesa, uma caixinha de veludo azul. "Valquíria!" começou Cauã pegando a caixa. "Há um ano, eu estava aqui nesta sala e cometi o maior erro da minha vida. Humilhei a mulher mais incrível que já conheci porque estava cego pela raiva e pelo orgulho." Ele abriu a caixa, revelando um anel diferente daquele de casamento. Este tinha um safira azul rodeada de diamantes. "Não posso voltar atrás e mudar aquela noite, mas posso te fazer uma nova promessa. Case comigo, Valquíria, de verdade desta vez. Não por obrigação, não por negócios, mas por amor." As lágrimas escorriam pelo rosto dela. "Você me fez sentir que não valia nada", disse, a voz embargada. "E depois, pouco a pouco, me fez sentir que valia tudo. Me ensinou que pessoas podem mudar, que segundas chances são reais. Então, isso é um sim?" "Sim, Cauã, 1000 vezes sim." Ele deslizou o anel em seu dedo ao lado da aliança. E então a beijou como deveria ter feito naquela primeira noite, com ternura, com paixão, com amor verdadeiro. "Sabe o que é engraçado?" disse Valquíria depois, aninhada em seus braços. "Eu te odiava tanto naquela primeira noite. Jurei para mim mesma que nunca me apaixonaria por você. E o que mudou?" "Você. Você mudou, e eu também. Nós mudamos juntos." Cauã sorriu, afastando uma mecha de cabelo do rosto dela. "Minha mãe costumava dizer que as melhores histórias de amor começam quando menos esperamos. Acho que ela estava certa." "Nossa história começou de um jeito horrível", ponderou Valquíria. "Mas vai terminar de um jeito lindo", completou Cauã, "porque agora somos nós que 1 ano depois." A mansão, que antes parecia um mausoléu frio, agora estava cheia de vida. Valquíria havia redesenhado vários espaços, trazendo luz e calor. No jardim, onde antes havia apenas um gramado impecável, agora havia uma horta e uma área de lazer onde frequentemente recebiam amigos e família. O escritório de arquitetura de Valquíria floresceu, com Cauã como sócio investidor. Juntos, lançaram 3 complexos de habitação social que se tornaram modelo nacional. Ela finalmente realizava seu sonho de criar espaços bonitos e dignos para todos. Arnaldo, recuperado e inocentado, visitava o casal aos domingos. Numa dessas visitas, observou a filha e o genro preparando o almoço juntos na cozinha, rindo de alguma piada particular. "Sabe", disse ele para a esposa, "quando forcei aquele casamento, temia estar destruindo a felicidade da nossa filha." "E agora?", perguntou ela sorrindo. "Agora vejo que talvez tenha ajudado ela a encontrá-la, só que não do jeito que eu esperava." Na cozinha, Cauã envolveu Valquíria por trás, beijando seu pescoço. "No que está pensando?", perguntou ele. "Em como há 1 ano eu achava que minha vida tinha acabado", disse ela, virando-se em seus braços. "E em como, na verdade, ela estava apenas começando." "Você se arrepende de ter aceitado se casar comigo?" Valquíria fingiu pensar. Você me humilhou na primeira noite, passou meses sendo um ogro, quase me fez ter úlcera de tanto estresse." "Ei, eu melhorei!" protestou ele, rindo. "Melhorou", concordou ela, beijando-o suavemente. "E não me arrependo, porque tudo isso nos trouxe aqui. E aqui é exatamente onde eu quero estar." Naquela noite, deitados juntos na cama que antes fora de Valquíria sozinha e agora era de ambos, Cauã segurava uma ecografia. "Ainda não acredito", sussurrou, maravilhado. "Eu também não. Vamos ser pais." "Você acha que vamos ser bons nisso?" Valquíria pegou a mão dele, colocando sobre sua barriga ainda lisa. "Acho que vamos aprender juntos, como aprendemos tudo. Errando, acertando, mas sempre juntos." "Sempre juntos", repetiu Cauã, como uma promessa. E enquanto adormeciam abraçados, Valquíria pensou que o amor verdadeiro nem sempre chegava como nos contos de fadas. Às vezes, ele nascia das cinzas da humilhação, da dor, dos erros, mas quando era real, quando era construído dia após dia,
com escolhas conscientes e segundas chances. Esse amor era mais forte do que qualquer história de fantasia. Eles haviam começado como estranhos forçados a um casamento de conveniência, mas escolheram, ativamente, tornarem-se parceiros, amantes, melhores amigos. E essa escolha, feita diariamente, fazia toda a diferença. Porque, no final das contas, o amor verdadeiro não é sobre como a história começa, mas sobre como você decide escrevê-la juntos.